Oi, povo amado, mais um dia aqui na presença do Senhor para levar um pouquinho do amor de Jesus para você, porque o amor de Jesus é grande demais por nós. Só precisamos nos abrir a esta graça, começar a viver a vontade dele para nossa vida. E começamos hoje, sexta-feira, falando de renunciar às nossas vontades, os nossos desejos para viver a vontade do Pai. Amém? Vamos começar com a oração do Espírito Santo para que ele venha sobre nós, abrir a nossa mente e nos dar clareza sobre a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. É muito bom estar com vocês em mais um dia em oração. Hoje nós vamos ver em Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38, capítulo 9, versículos 1, uma passagem onde Jesus pede que nós renunciamos a nós mesmos para viver a vontade dele para nossa vida. Que nós sejamos obedientes a Deus e, ouvindo essa palavra, nós sejamos conduzidos a uma vida em santidade. Amém? Pegue a sua Bíblia, vamos meditar e ver a vontade do Pai para a minha vida e para a sua vida. Vamos lá? Renúncia. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por amor a mim e do evangelho, salvá-la, pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E dizia-lhes: em verdade vos digo, do que aqui se acham alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa palavra, Deus pede o quê? Quem quiser seguir a Ele, pega a sua cruz e siga. O que é pegar a minha cruz e seguir? É em meio às turbulências da nossa vida, nós tenhamos consciência que Jesus, ele carregou uma cruz muito grande
e que nós não podemos abrir mão das nossas cruzes para viver em Cristo. Aqui também vemos que Deus pede que nós não tenhamos vergonha dele, de levar o evangelho dele a mais pessoas, porque hoje é um tempo onde nós não vemos pessoas dedicadas a Deus. As pessoas estão muito ocupadas, estão todas atrás do correr o tempo todo e não chegar a lugar nenhum, porque a pessoa vive uma vida correndo atrás de fortunas. E quando mal chega num patamar de vida onde a pessoa, nossa, hoje eu tenho tudo, a pessoa não tem mais saúde. Então, uma pessoa que segue a Jesus, ela vive com o que ela tem, com as dificuldades, agradecendo a Jesus as dificuldades, porque as dificuldades da nossa vida faz parte do nosso dia a dia. Nós só precisamos agradecer a Deus tudo que Ele faz por nós, porque nós não precisamos ter tudo, nós precisamos ter Deus, porque onde há Deus, não há fraqueza na vida. As dificuldades que nós temos é a falta de Jesus. Porque mesmo no Pai Nosso, Jesus nos diz que o pão nosso de cada dia Ele dá hoje. Mas nós, com excesso de planos, nós corremos atrás desse pão para a vida inteira e acabamos esquecendo de viver esse hoje em Deus. Nessa passagem, nós podemos entender que Jesus, ele tem um céus de glória para dar, mas ele exige que nós estejamos na presença dele, renunciando a mim própria. Quando eu renuncio a mim própria, quando eu me dou os nãos necessários para eu viver na presença de Deus. Isso é o que Jesus espera de mim e de você. Quando nós podemos abrir mão de tanta coisa errada e viver no caminho de Deus. Nós somos filhos muito amados, mas a maioria do tempo nós somos muito mal criados. Nós não abrimos mão das nossas futilidades para viver a vontade de Deus. Se nós pensarmos que Deus é que nos dá tudo o que temos, qual seria a preocupação nossa diante do dia a dia? Viver agradecendo a Deus o que foi nos dado. Mais um dia de presente. Mais um dia onde acordamos e temos um novo dia para cuidar. Amanhã, providência de Deus. Nós temos como meta nesse mundo muita fortuna. Só que as fortunas que nós corremos atrás a vida inteira, ela fica aqui. E muitas vezes ela fica para ser um sinal de guerra nas famílias. Isso é bom? Não. Agora, quando tem uma família, vocês podem analisar. Se uma família, ela seguir caminho direcionado a Deus, desde a velhice até a juventude, essa família, mesmo com a morte dos pais
dos que vão deixar alguma coisa, essa família, a meta dela é a união. Mas porque elas têm o amor de Deus como o principal. Porque quando vemos uma família se destruindo com brigas, com discussões por causa de dinheiro, falta Jesus. Porque a palavra fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como é que eu me amo e eu vou cortar um dedo? Como é que eu me amo e eu vou falar palavras de grosseria? Eu não vou gostar disso. Então, isso é a falta de Jesus. Porque quando nós renunciamos os nossos desejos, a primeira coisa que nós temos como meta é seguir Jesus. E quando seguimos Jesus, nós somos pessoas novas, apegadas a Jesus. E a meta é viver em Cristo. Agora, é difícil abrir mão desse mundo onde tudo é a futilidade? Onde amar as pessoas que está próxima de nós é uma dificuldade tão grande? Não pode ser, não pode ser. Nós temos que saber que Jesus espera que nós sejamos filhos que renuncia a toda a ruindade do mundo para seguir a vontade dele, que é amar a ele em todo o tempo e amar o irmão a todo o tempo. Esse é o principal que Jesus espera de nós. E que nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus. Porque aquele que tem vergonha de Jesus e da palavra dele, ele também vai ter vergonha de nós. Os filhos de Jesus, ele tem uma guia, que é a Bíblia. É procurar as Sagradas Escrituras, ler e entender a vontade de Deus para a nossa vida. E assim seremos felizes por completo. Porque a partir da hora que nós seguir a vontade de Deus através da palavra, não tem como errar. Pois Jesus diz aqui claramente que para seguir a Ele, tem que largar a nossa vontade, os nossos desejos e pegar a cruz para seguir Ele. Como que eu pego a minha cruz? Quando eu cuido daquele que tem na minha família que é desafiador na minha vida. Às vezes, você não pode falar, mas você pode colocar-se diante de Deus de joelho, pedir misericórdia, rezar, orar, interceder pela vida daquela pessoa. Em oração, às vezes a fala não é necessária. Porque se nós conhecêssemos a vontade e a força que temos através da oração, nós nos prostrávamos mais e pedia a Deus que cuidasse. Porque nós, como seres humanos, não conseguimos planejar nada na vida de ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus, ele convence. Ele é aquele que tem poder para convencer os filhos dele a voltar para o caminho. Se a pessoa dá um passo diante de Jesus, o Espírito Santo de Deus convence ele através da palavra. O que não dá é quando a pessoa não quer. Aqui Jesus diz bem claro, tem que nós querer renunciar a nós mesmos. Então, como é que eu renuncio a mim mesmo? Eu deixo a minha vontade de estar num lugar onde não é da vontade de Deus e estar dentro da
igreja, ouvindo uma palavra. Esse é o primeiro passo. A partir da hora que nós fomos tocados por Jesus através da palavra, nós vamos entender que a partir dali nós não somos mais a prioridade, mas nós somos conduzidos com a palavra para viver uma vida melhor. E esse melhor é em Deus. Amém? Que essa palavra possa ter cuidado do teu coração e conduzido você a procurar Jesus, abrindo mão do que não é da vontade dele para viver a vontade que ele tem para a nossa vida, que é uma vida em santidade. Nós somos filhos amados, mas nós precisamos dar o passo, abandonar nós mesmos, o que grita dentro de nós para viver uma vida melhor. Foi um prazer essa semana estar com vocês, vivendo cada dia uma palavra. Eu não sei se vocês estão acompanhando todos os dias, desde o primeiro, para você entender passo a passo. Todo dia é uma sequência do que nós temos que fazer para estar na presença do Pai. Foi muito maravilhoso estar com vocês até aqui. Que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida nesse final de semana até a uma palavra de Deus. Você já se inscreveu no meu canal? Deu like? Levou essa palavra para alguém? Se você não fez isso, comece hoje. E vamos viver uma história juntas, abrindo mão das nossas vidas para seguir a Jesus. Das nossas vidas, que eu digo, futilidades. Amém? Um beijo no coração, fica com Deus e um excelente final de semana.